Boa tarde, aluna e aluno do 8º ano do Ensino de Jovens e Adultos da Escola Cidade Praiana. Meu nome é Paulo Bastos, eu sou o professor de Geografia de vocês. Infelizmente, por conta dessa triste realidade que estamos vivendo agora, a gente ainda não se conhece pessoalmente, certo? E por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para que vocês possam me ver, a gente possa aí tentar, através da tecnologia, se conhecer um pouquinho mais e também ajudar vocês na apostila número 6. Lembrem-se, esse vídeo ele não substitui o teor da apostila. É muito importante que vocês tenham ela em mãos, estudem, façam os exercícios, para que assim a gente possa ter um aprendizado adequado. Tá beleza? Ah, que bom! Então, vamos trabalhar agora a apostila 6. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os estados nacionais africanos e os conflitos. A gente sabe que a África é um continente que, infelizmente, reúne uma série de estados nacionais que passam por grandes dificuldades políticas e econômicas. Por quê? O porquê é importante? Para que a gente possa entender essa geografia tão desigual. Existe um preconceito contra o continente africano que é extremamente equivocado. O continente africano, assim como o continente americano e o continente asiático, sofreram um enorme impacto do imperialismo europeu. Então, durante muitos séculos, as riquezas naturais e a população dos países africanos sofreram com saques, roubos, violência, crimes, protagonizado pelas potências centrais. É muito fácil a gente falar hoje que a África é um continente, é um território subdesenvolvido e que talvez a gente tenha um entendimento de que isso é culpa dos africanos. Mas a grande verdade é que interesses capitalistas dos países centrais foram, em parte, naturalmente são vários fatores, os responsáveis pela geografia atual de dificuldades do continente africano. Para a gente entender isso, vamos lembrar umas definições importantes. O que é Estado, o que é nação, Vamos falar um pouquinho sobre o que é território. Vamos lembrar desses 3 conceitos. Bom, o primeiro deles, nação. Nação é um grupo de pessoas que possui costumes próprios, possui uma cultura própria. Então, um grupo que, por exemplo, fala a mesma língua e que tem a mesma religião. Mas isso não necessariamente faz dessa nação um país, faz um Estado. Eu vou explicar por quê. O que é um território? Vamos partir para território para depois a gente chegar em Estado. Território é uma porção do espaço, é um espaço definido por fronteiras. Também essa é uma explicação superficial, mas que nos cabe agora, porque a gente vai perceber que os territórios nem sempre são marcados por fronteiras definidas. Mas no nosso caso, hoje da apostila 6, o importante é a gente entender que territórios são espaços marcados por fronteiras definidas, ok? E o Estado? O que é o Estado? O Estado é o que a gente, de forma muito comum, chama de país, que é a união de uma nação, ou seja, um povo que possui a mesma cultura dentro de um território. Então, o Estado Nacional é um conjunto de uma nação com um território. É um Estado Nacional. De forma assim, comum, no nosso dia a dia, a gente chama de país. Tudo bem? Então, definido isso, a gente está estudando hoje na apostila 6 a criação de quem? Dos países africanos atuais. Eu falei para você que durante centenas de anos, o continente africano foi palco de grande violência por parte dos interesses coloniais dos países centrais, principalmente os europeus, que durante muitos séculos saquearam e roubaram todos os recursos naturais e riquezas do continente africano. E que garantiram um processo de colonização que foi até o século XX.
Depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940 mais ou menos, né, esses países centrais, como o Reino Unido, que a gente chama de Inglaterra, a França, Portugal, Itália, eles já não conseguem mais ter força para manter suas colônias no continente africano. E com isso, os países africanos conseguem o seu processo de independência, conseguem a sua independência. O problema é que o legado, a herança desses séculos de colonialismo europeu foram marcas muito difíceis para os então jovens estados africanos. Muitos países, como por exemplo Ruanda ou o Congo belga, dentre outros, né, tinham a mão do explorador muito forte e muitas vezes esses países foram criados de forma artificiais pelo colonizador europeu. Durante o processo de independência, diferentes nações, olha que interessante, que eu falei lá no início, que viviam dentro de um mesmo território, construído pela potência central europeia, como por exemplo Ruanda. Ruanda não existia, foi criado pela Bélgica e abrigava duas nações, os Tutsis e os Hutus. E durante o processo de independência, essas nações que viviam muitas vezes em territórios artificiais criados pelos colonizadores entraram em conflito, gerando guerras civis que existem até os dias de hoje. Ou seja, o quadro geográfico africano é marcado, em grande parte, pela ausência de riquezas e recursos naturais e também por conta dos conflitos dessas nações. Nas próximas aulas a gente vai poder falar um pouquinho mais de África e a gente vai ver que esse continente é muito guerreiro e que com certeza vai conseguir sobreviver a séculos de exploração dos europeus. Muito obrigado por essa conversa de hoje e espero que em breve a gente se conheça ao vivo. Valeu, galera!